Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos von Sosten, sou gestor do projeto de startups e do Sebrae Lab do Sebrae do Rio Grande do Norte. Estou falando a partir de Natal, nesse grande evento que o Sebrae está promovendo hoje para o país inteiro, né, o Startup Day 2020, 100% online, para levar conhecimento, experiência e gerar muito aprendizado e negócios para vocês, empreendedores e todos aqueles que pensam em criar um negócio a partir do modelo de startups. Entender como isso funciona, quais são as oportunidades, o que pode ser feito, ainda mais nesse cenário de pandemia que atingiu a todos nós. E esse painel que a gente vai começar agora tem duas pessoas que eu considero das mais importantes do ecossistema brasileiro. Dois empreendedores, dois caras com muita bagagem e experiência, né, e que nós, inclusive, gostaria de fazer uma referência muito rápida da experiência que nós tivemos com eles aqui em Natal. Né? O Amoripinho, que é presidente da AB Startups, ele foi um dos facilitadores do programa de aceleração que nós fizemos aqui com a Darwin, de Santa Catarina, e o João Kepler, através da Anjos do Brasil, veio diversas vezes a Natal trazer experiência, formar grupos de investidores, conversar com empreendedores e compartilhar toda a sua bagagem aqui. E hoje é um partner da Bossa Nova, um dos grupos de investimento em negócios inovadores e de tecnologia mais importantes do país. Eles vão falar aqui para a gente hoje sobre o que o investidor vai querer procurar, né, a partir de todo esse processo que a gente viveu de pandemia, né, no decorrer desse ano e a partir do começo do ano que vem, para onde é que o investidor vai estar olhando, que oportunidades ele vai estar buscando para investir. E isso é muito importante que vocês, empreendedores, estejam atentos, porque isso vai facilitar em vocês criarem seus negócios para aproveitar essas oportunidades. Então, a gente vai ter aqui 50 minutos de muita informação, de muito conhecimento, de muita oportunidade para vocês. Aproveitem, a mediação ficará a cargo do Amoripinho. Amoripinho, a partir de agora é com você. Ok, muito obrigado. Obrigado novamente por estar aqui. E se você está acompanhando a gente pela primeira vez, este aqui é o Startup Day do Sebrae, uma série de entrevistas, gravações, palestras, que a gente está colocando aqui de forma exclusiva para você que está em quarentena, assim como todos nós, de casa, mas não é porque você está de casa que o conteúdo vai acabar. E hoje eu estou aqui com um dos caras que lá atrás, quando eu comecei, já estavam também nesse ecossistema, e ao longo dessa jornada empreendedora que vocês que estão assistindo, inclusive ele, mostrou e ensinou junto para a gente com investimento anjo e movimentou o nosso ecossistema numa época em que esse investimento não era tão fácil assim. Então, olá, João Kepler, tudo bem? Tudo bem, amor, obrigado. Só uma correção, né? Aprendemos juntos, né? Eu não ensinei nada a ninguém, aprendi, né, junto, que quando a gente tenta passar aquilo que a gente faz, a gente aprende também. Então, só essa correçãozinha aí, mas eu sou anterior a você, até porque eu sou mais velho um pouco. Verdade. Eu estou chegando lá. Cada ano que passa, eu envelheço mais um pouquinho. Quem sabe eu não aproximo aí. Vai, mas dizem que isso nivela depois, né? Que a questão de idade não é mais importante. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem muita gente que está vendo a gente aqui, que algumas pessoas já entendem de investimento anjo, outros são empreendedores de negócios tradicionais. Então vamos fazer aquele overview básico assim. O que é o investimento anjo? O investidor, eu posso falar o que é o investimento anjo a partir de uma experiência minha, Muri. Né? Como foi que eu comecei a investir? Né? Como foi que eu cheguei e me tornei um investidor anjo? Eu empreendi, sou 40 anos empreendendo negócios, e em 2008 eu tinha um site de venda de ingressos, um e-commerce de ingresso normal como qualquer outro. E eu identifiquei que existia um negócio chamado startups e comecei a pesquisar sobre isso, a entender, porque eu tinha um e-commerce na internet, eu achava que eu tinha uma startup, né? Então, a partir do momento daquilo que eu tinha acabado de ler, estudar e aprender, e identifiquei que tinham fundos de investimento que faziam o chamado Venture Capital, que eu também não sabia o que era.
E aí fui buscar, eu fui olhar, eu fui pesquisar até que eu me cadastrei, me candidatei ao Criatec 1, o primeiro Criatec, né? E recebi um não. E aí fui buscar o investimento internacional, fui até o fundo Axel, e lá no Silicon Valley, e marquei uma reunião e fui apresentar a minha empresa para eles. Bom, fazendo uma história longa, curta, depois que eu recebi outro não do fundo Axel, foi que eu fui entender o que era o investimento anjo e o que eu precisava fazer para receber investimento anjo por conta daquele não. Um dos investidores da banca de avaliação me chamou para um café e me disse o que é que ele fazia ali, que ele é um LP daquele fundo, ele é investidor anjo, e o que ele estava fazendo ali, e ele me explicou que era a melhor coisa para mim era me transformar em B2B, não mais B2C, porque o meu custo de aquisição de cliente era alto, e falou um monte de termos, enfim, me ensinou mais ou menos o caminho que eu precisava, e me disse, eu faço Angel Investor, eu sou um Business Angel. Eu digo, pô, mas como é que é isso? E por que você gera caixa, por que você não faz isso no Brasil? Voltei com essas duas missões de lá. Uma, transformar meu negócio em B2B, em uma plataforma, e duas, me transformar no investidor anjo. E aí comecei a empreender o negócio dos outros, comecei a estudar esse assunto, ele me deu um monte de coisa, um monte de literatura, e fui aprendendo e a desenvolvendo, e fiquei falando com ele várias vezes depois. Ele me contou alguns casos, me convidou para entrar numa empresa com $25 mil, terminei entrando, isso 2009, 2010. Depois essa empresa foi vendida, e eu ganhei $100 mil dos $25 mil, e aí começou meu envolvimento com investimento anjo. Esse dinheiro nunca voltou dos Estados Unidos, eu reinvesti, esse dinheiro nunca voltou até hoje. Só que esses $100 mil já estão efetivamente multiplicados, né? E aí, voltando para o Brasil, e no Brasil comecei a fazer mentoria, explicar um pouco como é que tinha que usar o PowerPoint, porque, Amuri, quando eu apresentei o PowerPoint, era um PowerPoint assim, mostrava a estrutura da minha empresa, funcionários, uniforme, fachada, né? E nada disso eles queriam ver, né? Então, acho que para falar o que é investidor anjo, é um cara que já fez, que já passou por isso, é um cara que tem um pouco de reserva, uma reserva que ele pode esperar a longo prazo, e aí ele passa a investir no sonho dos outros, não mais só nos seus sonhos, e no sonho dos outros, e ele passa a conviver, sofrer juntos, dar mentoria, dar apoio, dar um pouco de expertise, know-how. Então, basicamente, é um cara como qualquer outro. No meu caso, eu sou um empreendedor que investe. E esse empreendedor que está escutando a gente aqui, muitos deles já criaram, ou estão no meio do seu negócio, ou já criaram um, estão indo para o seu segundo. E muitas vezes nessa construção, obviamente que todo mundo quer criar um negócio, encaixar um modelo, começar a gerar receita, mas às vezes ele enxerga uma oportunidade que só se ele tiver capital ele consegue aproveitar ela no tempo certo. Esse é o momento ideal onde esse cara começa a procurar investimento anjo. Eu sei aonde eu quero gastar a grana, eu já estou com o meu negócio rodando, só que eu preciso de capital porque senão eu não consigo aproveitar aquela oportunidade tão rápida. Aí aparecem caras como você, aparecem caras como eu, que acreditam muito nesse empreendedor e que apostam naquela visão, naquele sonho grande dele. Uhum. Mas depois que ele passa do investimento anjo, tem outros investimentos. Como é que é a linha do tempo do investimento na vida dessa startup? Ele começa sozinho, depois vem o anjo, o que acontece? Amuri, você falou uma coisa muito importante, né, da questão de quando ele está pronto para receber o investimento, e você fala muito sobre isso nas suas redes sociais, né? Quem te acompanha sabe, e eu também também falo um pouco sobre isso, mas o que a gente vê é que muitas vezes, antes de falar quais são as etapas de investimento, muitas vezes ele não sabe quando ele está pronto para receber esse investimento. Muitas vezes ele não está pronto para receber esse investimento. Muitas vezes ele está em estágios anteriores. A partir do momento, objeto da tua pergunta, que ele recebe, né, é que ele tem que entender qual é o estágio ideal para o estágio que ele está. Então, para cada momento do negócio dele, tem um tipo de dinheiro específico. Quando você fala assim, cara, eu estou pronto para crescer, marketing, vendas, próximo degrau, próximos estágios, sei que é uma startup, sei o que é multiplicar o valuation, aí sim ele estaria em tese pronto para receber investimento. Antes disso, é como eu digo, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Então, antes disso, é melhor ele avançar um pouco mais com o negócio dele, é melhor ele validar um pouco mais, receber os primeiros faturamentos, e aí depois disso ele procura investimento. Mas a gente está falando aí de uma jornada de 10 anos, né? Em até 10 anos. Tudo acontece em 10 anos.
Então, se você vê empresas famosas que todo mundo conhece, Uber, Airbnb, Zoom e tantas outras, o processo durou 10 anos, né? Ou 8 anos para um, 9 para outros, 7 para outro, 10 anos. Então, e aí os estágios são vários, mas começa lá com o seu próprio bolso, né? Começa com incubadora da universidade ou uma aceleradora, né? Depois você tem o primeiro investimento anjo, depois você tem o pré-seed, que é pós-angel, depois você tem o seed, série A, série B, série C, e aí vai crescendo nos fundos de investimento até você conseguir, se for o caso, fazer uma IPO ou ser feita uma aquisição estratégica do teu negócio. Mas é importante deixar claro que se você quer ser uma startup, você tem que crescer o valor da tua empresa, né? Isso quer dizer que você precisa reinvestir tudo que você auferir de resultados, né? E não pode estar distribuindo esse dinheiro ao longo desse período, nem para investidor, também muito menos para os fundadores. Você tem que ter pró-labore. Então, os estágios são vários e depende muito, Amuri, que você ensina muito sobre isso, depende muito como é que eu estou nesse momento com a minha empresa. Eu estou em validação? Eu estou em protótipo? Eu estou com a ideia na cabeça? Em que momento eu estou? Qual é o estágio? Então, as pessoas falam assim, João, quando é que eu estou pronto para um Série A? Né? Não é somente uma composição, é uma composição de resultados de MRR, ARR, mas também é muito do PMF, do Product Market Fit. Né? Então, você atingiu o PMF, aí nesse momento tudo acontece de forma até orgânica, e aí você já estaria pronto para um Série A. Então, só recapitulando, são vários estágios, e para você tem que identificar e conhecer esses estágios, mas você tem que saber qual é o estágio que você está. Conhecimento interno antes mesmo de buscar o apoio externo. E tem muito empreendedor que nessa busca por entender o seu próprio modelo de negócio, nessa construção do início da jornada dele, começa a dar certo mesmo sem investimento. A gente já viu vários exemplos disso, né? Inclusive a gente gosta disso, são aquelas que mais atraem a gente, quando aquele empreendedor consegue crescer pelas próprias pernas. No mundo das startups, a gente chama isso de bootstrap. É quando você, sem capital, consegue construindo e crescendo o seu negócio numa velocidade boa, a ponto de valer a pena não procurar capital. Isso é uma coisa que tem acontecido muito, essa discussão, inclusive, tem sido recorrente no ecossistema. A gente sabe que a maioria, por não quase a totalidade das grandes empresas, das grandes startups que todo mundo usa, passaram por rodadas de investimento. São raros os casos, por exemplo, como uma Max Milhas, que participou de um processo de aceleração pequenininho na 21-212, mas nunca captou investimento. Esses casos acabam sendo destaques. A pergunta que eu queria provocar o nosso papo aqui hoje: captar investimento ou bootstrap? Em que momento isso se torna uma vantagem? Se fosse o seu filho, sua família, seu amigo, o que você provocaria ele? Vai no bootstrap até onde você sentir que dá, ou não, cara? Calma, às vezes esse bootstrap vai deixar você um pouco mais lento. Como é que você enxerga isso, Kepler? Como você falou de filho, aconteceu isso dentro de casa, né? O Davi me pediu investimento e eu não dei. Porque justamente é o que eu acredito. Acredito que o empreendedor ele tem que ralar um pouco mais, ele tem que chegar um pouco mais na frente nessa jornada de 10 anos, antes mesmo de captar investimento. Existe um imaginário, né, de que o dinheiro do investidor é a coisa mais importante que você tem que ter. O que você tem que ter em mente, aí respondendo a sua pergunta e nosso bate-papo aqui, é o seguinte: você tem que ter em mente que se você não tiver, e o investidor ele serve muito para isso, serve para setar teu valuation, serve para te dar aval, serve para te levar para os próximos níveis, né? Sozinho você pode chegar, né? Mas você chega, você com um investidor qualificado, um investidor profissional, você vai chegar lá na frente com aval. É como se você tivesse um sobrenome, tá certo? Então a sua startup é investida por tal fundo, que aí vai para o próximo fundo, ele te recebe de uma maneira diferente. Se o Amuri investiu como anjo, a Bossa Nova vai reconhecer esse cara que o Amuri não ia deixar determinados pontos em aberto. E o Amuri jamais ia mostrar para mim essa startup ou indicar se ele não tivesse certeza do que ele está falando. Então é como se fosse uma espécie de apoio, aval adicional a todo o seu esforço, toda a sua atividade e a todo o resultado do teu negócio. Então,
para captar, para poder você ficar grande, você, de alguma forma, e alçar voos e rodadas superiores e muito maiores lá na frente, eu acho importantíssimo você ter essa mentalidade de captação de investimento quando for preciso, de acordo com cada estágio. Agora, é possível fazer bootstrap e chegar até e lá na frente e receber investimento? Sim, mas eu digo que quando você não recebe investimento, a sua mentalidade é muito de empresa também, normal. Então você é um empresário que é o único dono, o único sócio, não tem ninguém para te dar conselho, você pode até fazer um conselho, mas você vai tratar o seu negócio como uma empresa. Uma empresa pode tirar resultados, uma empresa não distribui dividendos, entendeu? Uma startup não faz isso. Uma startup, ela reinveste tudo para crescer o valor de mercado dela. Essa é a grande diferença. Quanto maior for o seu valor de mercado coerente, né? Não pode ser um valor chutado, não pode ser esses valuation absurdo que a gente vê por aí, uma coisa coerente, racional. Se isso acontecer, você vai sim mudar esse estágio e, claro, o investidor anterior vai sempre te preparar a noiva para casar. Ele vai sempre te ajudar nisso. E o outro vai preparar essa noiva. Casou, então ele vai preparar, vai fazer outras coisas, vai te dar um apartamento. Aí o outro vai fazer tal coisa. Então sempre você vai crescer até o momento onde você pode ser incorporado, e aí você é incorporado por um grande player, ou você pode fazer outra rodada e até sair do negócio. Então é isso. Não existe essa história de eu vou fazer bootstrap porque o investidor me come tudo, né, Amor? E quem te ouve por aí, investidor é ruim, investidor vai me atrapalhar. Cara, investidor profissional, né, Amor? E aí eu volto a pergunta para você, né? Investidor profissional não quer atrapalhar o empreendedor. Acho que se ele puder ajudar, atrapalhar é que ele não vai, né, Amor? Eu concordo total com você. Eu acho que, do nosso lado, ajudar esse cara a performar melhor, mesmo sem investimento, é quase como o papel do anjo que quer o melhor para aquele negócio, né? E quanto mais a gente faz isso, e a gente com a experiência e maturidade que tem, a gente sabe que em um determinado momento aquele cara vai falar, tá, eu acho que eu cheguei naquele momento de procurar investimento. E como a gente ajudou ele enquanto ele era bootstrap, provavelmente seremos a primeira opção. E para o investidor anjo, ter a melhor opção de empreendedores, ter o melhor acesso, o primeiro acesso ao que a gente chama de super founders, né, que são aqueles caras hipercentrados na construção do negócio, em vender, em montar essa máquina de venda, para a gente é muito importante. Essa questão do primeiro investimento e do valuation e de como que esse empreendedor se encontra é uma pergunta que eu recebo bastante. Inclusive, eu fiz um episódio, eu tenho um podcast chamado Pitch, e o último episódio que eu fiz foi justamente esse, o valuation no primeiro investimento, para a gente tentar justamente desmistificar isso, cara. Quem é que vai setar o seu valor? É você? Como é que você vai preparar essa projeção de quanto dinheiro você vai precisar desse investidor? Então, eu fiz um episódio com algumas perguntas para justamente traçar isso, e aí me veio uma coisa, pensando justamente nessa jornada desse cara que pega o investimento anjo. Você falou, poxa, às vezes esse cara pega o investimento anjo com a Muri, mas ele vai pegar um seed investment com a Bossa. A pergunta que eu tenho para fazer, conectando isso tudo, por mais que esse investidor tenha feito um primeiro aporte, vão ter outras rodadas. Esse investidor anjo, ele pode se juntar com um seed investor para entrar na próxima rodada, ou ele só pode fazer investimento anjo? Esse investidor, ele pode ir acompanhando esse cara? Pode, depende muito da capacidade financeira dele, né? Se ele acredita no potencial daquele negócio, e geralmente no pré-seed, que é o pós-anjo, o pré-seed gosta de manter a base de investidores anjo, porque é um apoio adicional àquela startup. Os fundos reconhecem a importância do investidor anjo dentro da operação, não dentro do dia a dia, mas no conselho daquela startup, porque o investidor anjo ele se envolve de uma maneira muito mais afetiva do que qualquer fundo de investimento que tem muitas startups no portfólio. É mais complexo, mais difícil fazer isso, de pegar na mão. E eu te falo com experiência própria, porque eu fui anjo muitos anos e hoje eu faço investimento, eu faço alguns anjos ainda por ano para não perder a mão, faço 2 por ano ainda, né, mas eu não perco a mão para aprender, mas eu efetivamente estou junto com a Bossa Nova. Então, quando chega uma startup do Amuri, a gente olha com outros olhos. Então, é muito importante o empreendedor ter essa consciência de que um anjo bem escolhido, porque é o empreendedor que escolhe o investidor e não o contrário, amor. Muita gente acha que é o investidor que escolhe. Não, cara, os melhores deals,
Ele não fica se oferecendo. O investidor, né? O melhores dias, ele escolhe o investidor para olhar para ele, para ir buscar, para ir junto, para seguir junto. Então, os fundos de investimento, efetivamente, eles querem que aquela startup tenha tido uma experiência com o investimento anterior. Eles gostam disso e dão valor e priorizam isso, né? Agora, se ela não tiver, ela foi bootstrap, chegou no Série A direto, cara, é muita coisa para ensinar, entende? Porque a mentalidade do empresário é diferente da mentalidade do empreendedor da nova economia. Então, eu estou passando por isso agora. O Rafaelzinho, você sabe, está com a gente, e o Rafael está negociando com que eu vi que aquilo ali é uma startup, se o cara não sabe, né? É uma software house que criou um serviço incrível, um produto incrível, que o cara tem um faturamento de quase 1 milhão de MRR, né? E o cara, velho, o cara não sabe que é uma startup. Ele foi bootstrap até agora, entende? Então ele encontrou comigo e disse: João, eu quero ser uma startup. O que eu faço? Eu digo: tem um professor para você. Aí botei o Rafael para conversar com ele. Então, excelente, professor. Professor, então assim, o Rafael está fazendo todo um trabalho explicando, mostrando, mas assim, é muito trabalho, entende? Se ele tivesse essa experiência anterior, só corroborando o que a gente está dizendo, se ele tivesse tido um anjo lá atrás, se ele tivesse tido um pré-seed, uma aceleradora, sei lá, cara, o trabalho dele teria... Se ele tivesse passado pelo pré-aceleração do Sebrae, vamos dizer, pelo Sebrae Labs, se ele tivesse passado até pelo Startup Weekend, sei lá, qualquer coisa, já teria dado uma outra visão para ele de mundo e de mercado do ecossistema empreendedor brasileiro e do ecossistema de startups. Então, assim, não é que é importante, não é condição, mas não é condição, ou seja, é importante, mas não é condição. Facilita a sua vida e tenho certeza que o anjo vai querer que você cresça de valor de mercado, de valuation, vai fazer tudo para que isso aconteça e vai te levar para os próximos fundos de uma maneira mais fast track, entende? De uma maneira mais rápida, mais simples. É o que você tem feito, é o que você fez ao longo desses últimos, 5 anos. Você vem fazendo muito isso com muitos empreendedores, fazendo fast track deles até os fundos, né? E você, Kepler, uma vez estava me falando da quantidade de startups que acabam procurando você e a Bossa, é assustador, assim, como que a gente vê o crescimento desse ecossistema. E vocês investiram em centenas de startups, e a gente recebe empreendedor batendo na nossa porta toda hora. Uma coisa que acontece muito comigo é que esse empreendedor, às vezes, ele procura investimento, mas ele ainda não está nem faturando. Por que não estar faturando não é o melhor momento para você procurar investimento? Olha, o investidor, ele precisa, como no Brasil não temos a cultura que temos nos Estados Unidos ainda em relação a investir em negócios que não monetizam, lá tem muito venture capital, dinheiro carimbado, até para negócios que não monetizam. Aqui é diferente. Por quê? Porque nós não somos muito investidores. Apesar de ter muito dinheiro e o dinheiro para venture capital está aumentando a cada ano, e isso está melhorando muito, mas eu, por exemplo, se eu tenho R$1 milhão para investir em 3 empresas, por exemplo, eu vou escolher, Amor, 3 empresas que estão monetizando. E por que isso? Porque ela já está se provando. Ela já está indo no rumo do Product Market Fit. Ela já tem cliente para dizer não serve, já tem erros, ela já pode corrigir os erros, ela pode cometer erros novos, mas erros velhos não. Então, essas coisas, a roda já está girando, entendeu, Amor? Então, se eu tenho que escolher aonde eu vou investir com uma grande demanda que chega para a gente, eu posso escolher negócios que estejam monetizando. E não tem porquê o empreendedor não pensar em monetizar. Não existe motivo para isso. Se todos os investidores profissionais olham para esse KPI, o MRR, por exemplo, se for um SaaS, por que não ele correr atrás do primeiro cliente pagante? Não, claro. Eu vou ficar criando produto, Eu vou te dar um exemplo real de uma startup nossa, que ela está no mercado já há bastante tempo. Ou seja, pelo menos 5 anos, que é a Tracto.io, TRAKTO.io. A Tracto passou um tempão. Ela trabalhava marketing, vendas, negócio, clientes, só que a Tracto não tinha o melhor produto do mundo. Ela não tinha um grande produto. Só o ano passado é que ela conseguiu
encontrar o PMF porque ela passou um ano trabalhando o produto e melhorando o produto dela. Só que o que ela fez? Ela buscou cliente, mercado lá atrás e recebeu investimento, e com o investimento ela melhorou o produto, entende? Ela inverteu as coisas. Então tem empreendedor que, primeiro eu vou trabalhar produto, vou ter o melhor produto do mundo, só depois eu vou procurar vender. Eu não acho que essa seja a melhor forma, porque não é que feito é melhor que perfeito, não é isso. Mas se você for honesto com seus investidores, se você for honesto com o seu MVP, se você for honesto com os seus clientes, por que não fazer, entendeu? Então, você pensa assim? Eu penso da mesma forma. Inclusive, você falou da Tracto, eu sou um grande fã da Tracto, um grande abraço para o Paulo, que é um baita do empreendedor, também me ensinou muito nessa jornada, principalmente entrar para dentro do time e falar, olha só, todo mundo aqui vai ter que aprender a vender, todo mundo aqui vai ter que aprender quem é a persona, vamos para a rua junto, e os exemplos do Paulo são incríveis, eu sou um grande fã, não pude investir nessa junto com você, infelizmente perdi o barco lá atrás, apesar de a gente ainda ter feito alguns bons investimentos juntos, essa eu fiquei de fora. E para mim é uma das grandes SaaS brasileiras e B2C, né? Que é uma coisa difícil. Eu queria até... Ela tem os dois modelos, ela tem B2B e B2C. Perfeito. Eu queria até aproveitar isso, aproveitar esse gancho dessa jornada do empreendedor. Você falou uma coisa interessante, né? Esse anjo, ele já tem... Ele já está analisando muitas coisas que já estão gerando receita, que já estão maduras. Então, quando bate alguém lá e fala, oi, tudo bem? Eu queria investimento, mas eu ainda não estou nem faturando. Esse empreendedor que está escutando a gente agora, ele precisa entender que o investidor anjo, ele recebe dezenas de contatos ao longo do dia, ao longo da semana. É tarefa desse anjo saber filtrar isso para ele poder fazer a melhor escolha. No final do dia, esse investidor anjo, ele está colocando capital próprio. Então, imagine que se ele vai colocar capital próprio, ele quer tirar o maior número de incertezas. Ele quer tentar colocar o capital dele naquele melhor empreendedor mais preparado, num negócio mais maduro. Então, o empreendedor que começa a procurar investimento anjo enquanto não está faturando, ele está perdendo uma oportunidade incrível, porque ele vai bater em 300 portas, vai ter provavelmente 300 não, e esse tempo que ele perdeu era muito importante para ele estar fazendo o que você fala, que é, cara, vai lá vender, vai lá gerar grana. A gente quer esse cara emitindo nota fiscal, gerando boleto ali para pagar. Então, empreendedores, você está falando com dois anjos ativos que investem, já investiram em dezenas de startups, o Kepler já investiu em centenas de startups. Não perde o seu tempo no início procurando investidor, pede construindo o seu negócio, pede tentando fazer a primeira venda, depois a segunda, a quinta, a 10ª, 20ª, e aí quando você estiver gerando a sua receita, você procura investimento. E a pergunta, Kepler, agora é, qual é essa receita? A partir de que momento ele pode chegar e falar, cara, eu fiz o que o Kepler falou, eu criei meu negócio, gerei minha venda, eu descobri quem é meu cliente, comecei a gerar venda. Qual é o momento em que ele pode ou começar a conversar e qual é o momento, aquele sweet spot que ele fala, já tem uma receita que o investidor anjo vai querer marcar a segunda reunião? Olha, existem alguns parâmetros, Amor, no mercado, né? Parâmetros geral, né? 35 mil de MRR de resultado mês, 40 mil. A partir disso, você começa a procurar. Mas eu queria deixar uma mensagem de incentivo para quem está nos assistindo, que só tem 3 mil reais de resultado mês, só tem R$1.000 de resultado mês. Né? Eu já investi num negócio que tinha 4 mil de resultado mês. Né? Então, o que eu quero te dizer assim, apesar de ter um parâmetro, eu olho negócios com resultado até menor também. Se aquele pequeno resultado puder fazer o que você acabou de falar, puder mitigar o risco de investir nele, e se eu acreditar que aquele negócio vai chegar nos 50, nos 100, nos 200, de 300, no 1 milhão mês de resultado. Então, assim, eu não tenho, na Bossa, a gente não tem, tanto é que na nossa tese não está escrito valor, porque a gente investe muitas vezes em coisas até anteriores, de valores, mas a gente vê o potencial que com aquela grana, ele vai, por exemplo, João, como é que eu faço para pedir dinheiro, quanto eu sei, quanto eu preciso de dinheiro para crescer meu MRR, por exemplo. Cara, então você faz um teste no Facebook, faz um teste no Google, faz um teste no Instagram, faz um teste no marketing, no seu marketing, com pouco dinheiro, descobre teu ROI. Você pega depoimento dos seus clientes e você deixa esse cliente disponível para ouvir o investidor. O que vai acontecer com isso? A gente vai olhar o teu ROI, vai ver o teste que você fez, vai falar com esses teus clientes e vai medir tudo isso daí. Se isso fizer sentido,
eu posso até dizer assim, cara, eu vou te dar por tranche, eu vou te dar aqui 20 mil por mês, 30 mil por mês, 50 mil por mês, para você ir testando o teu marketing e Legal. ajustando para você chegar no MRR que a gente quer ver, que quer que você chegue, porque você tem potencial. Então, assim, eu não faço o que o anjo faz, mas tem momentos que, principalmente quando ele não tem, sabe, o investidor anjo antes, porque se ele tivesse, Amuri, um cara como você, certeza que ele já ia chegar para a gente com esse exercício pronto. Tá certo? Então, como você está falando que é um cara que não tem, que tem pouco MRR, que nos procura, no caso, procura uma empresa de investimento, já aconteceu da gente fazer, entre aspas, o papel do anjo, pegar na mão dele para que ele. Legal. Porque ele tinha tanto potencial que a gente preferiu fazer isso. E outra coisa que a gente adora fazer, amor, e isso para todos os anjos que estão nos ouvindo, e você é testemunha disso, a gente adora fazer co-investimento com investidores anjos. Adoramos, né? Então, assim, o investidor anjo, ele vem com uma startup, apresenta e a gente co-investe juntos. Você dá mais 100 mil, eu dou mais 100 mil, e aí a gente junto bota os 200 mil e a coisa acontece. Né? E também com outros grupos de anjos. Então, isso é muito importante para que fique uma cumplicidade, para que a minha competência se junte com a sua competência e a competência do empreendedor, e é muito difícil esse negócio não dar certo com tanta competência misturada. Né? Então, é isso. Esse poder de quando você conecta anjos importantes, fundos, pré-seed, quando você olha como empreendedor para dentro da sua empresa, você fala, cara, olha os investidores que estão comigo. Isso é muito mais importante do que só um pedigree. Esses caras, o Kepler, eu, a Bossa, etc., eles abrem portas para você que você não conseguiria tão facilmente sozinho. Então, é muito importante estar com esses caras do seu lado, né? De certa forma, esses anjos acabam virando parte da sua conexão, eles viram parte do seu time, eles têm um casamento ali com você e eles vão fazer de tudo para que o negócio dê certo. Só não pode antecipar, né, amor? Só não pode antecipar, né? Como você falou, né? Não pode antecipar. Peraí, eu tô com a ideia na cabeça, já vou procurar o Amuri. É difícil, é complexo, né? Exato. Com tanta informação e conhecimento útil como este evento que a gente está participando aqui, disponível, que na sua época não tinha, na minha época não tinha. Né? Então, assim, hoje eles têm conteúdo gratuito, a pré-aceleração gratuita, está aí a ACE fazendo aceleração gratuita para mais de 800 empreendedores online, modelo dela de aceleração gratuitamente. Está aí o Sebrae, quando você abre o portal do Sebrae, quanta informação não tem gratuitamente? Então, assim, tem um programa, o seu programa de televisão, tem o meu Anjo Investidor, que está até aqui na tela, né, gratuito para o cara olhar, tem lá o Shark Tank, tem tanta referência que o cara pode ter como uma ideia do que fazer, principalmente do que não fazer. Né? Então, assim, é difícil hoje a gente olhar para o empreendedor e ainda ver que o cara está despreparado até no conhecimento básico, entende? Então, negócios como esse, eventos como esse, Startup Day aqui do Sebrae, é que faz todo sentido para ampliar a informação, para que gere conhecimento, porque informação é uma coisa, conhecimento é aquele que aplica a informação, né? Então, assim, existe uma grande diferença nisso. E se você está em casa agora assistindo a gente, absorvendo informação, tenha certeza de uma coisa, isso aqui está acontecendo graças ao Sebrae, que está fazendo o Startup Day, gravando com vários empreendedores, com vários investidores sobre vários temas. Então faz o seguinte, pega o seu celular agora, tira um print aqui desse conteúdo que você está absorvendo gratuitamente, vai lá e posta nas suas redes sociais, marca o Sebrae, marca o Kepler, marca o Amuri, porque o que o Kepler falou é muito importante. Existem conteúdos hoje que não existiam antigamente, existem acelerações, existem podcasts, existem programas na televisão, e só depende de você se informar. O investidor anjo, ele fica realmente muito sentido quando ele enxerga um empreendedor que poderia ter descoberto informação através das redes, e ele prefere perguntar para a gente, prefere chegar um pouco mais cru. Vai fazer o dever de casa, cara. Vamos lá, vou te dar aquele esporro agora, aquela cobrança do mentor. Vai fazer o dever de casa para você chegar aqui mais preparado e a gente respeitar você porque você correu atrás. A gente está aqui para ensinar, mas a gente está para ensinar também aquele cara que chegou e falou, procurei tudo isso, estou com essa dúvida. A gente tem prazer em ensinar isso. E aproveitando esse gancho, muitos empreendedores que às vezes já estão até começando seus negócios têm algumas dúvidas. Eu criei um box de pergunta falando, eu vou ter um papo com o Kepler aqui, eu queria que vocês mandassem algumas perguntas para a gente tirar as dúvidas de vocês. E vieram várias, daquelas simples, às vezes mais cabeludas. Eu peguei algumas aqui. Famosa frase, Kepler, quantas vezes você já não viu essa? Preciso registrar a minha ideia. Como é que você responde para o empreendedor que fala, eu quero registrar minha ideia, etc. e tal? O que a gente responde para ele?
A gente responde, né? Registra a ideia na cabeça do teu cliente, né? Perfeito. Execução, irmão, execução. A sua ideia ela é execução. Claro que tem coisas, detalhes que você pode ir paralelo a isso, né? E não antes disso. Eu não estou dizendo que o cara não precisa registrar, eu estou dizendo só que tem coisas mais importantes para ele fazer do que primeiro registrar. Porque registrar é coisa da economia tradicional. Eu vou dar um parâmetro e um comparativo, Amor, para você ver se você concorda comigo, Amor. O empresário tradicional, quando ele ia montar um negócio, o que é que ele pensava? Ah, eu preciso do escritório, mesa, cadeira, telefone, comprava telefone, lembra? Né? Registrar a marca, registrar a ideia, registrava a marca, contabilidade, abria empresa, contratava custo, advogado. Depois é que ele começava a trabalhar, validar, vender. Nós, empreendedores, é exatamente o contrário, Amuri. Primeiro, você tem a ideia, planeja, valida, coloca em prática, faz o protótipo, a coisa começou a andar, aí você vai se preocupar com CNPJ, com um monte de outras coisas, inclusive registrar, entende? Então não coloca a carroça na frente dos bois. Não é que me não diz é uma importante. coisa. Eu entendi total. Tipo, antes de você se preocupar em ter toda a segurança e registro dessa ideia, cabeça do seu consumidor, adorei essa frase. Eu até escrevi ela aqui, para depois mandar para a gente, vira até um post, registro ideia na cabeça do cliente. Eu sempre gosto de marcar aqui algumas frases que as pessoas falam aqui nesse painel. Eu gostei muito dessa frase, depois eu mando para você. Obrigado. E aí vem uma outra pergunta relacionada a isso. Eu descobri que a minha ideia já existe. Aí o empreendedor de primeira viagem, ele fala, caramba, eu achei que eu tinha uma ideia original, ela já existe, descobri um cliente. Bom ou ruim, Kepler? Olha lá, não tem problema nenhum você fazer um negócio que já existe. Só que você tem que se preocupar com algumas coisas. Por exemplo, se preocupar com qual é o teu nicho, né? E tentar fazer um nicho do nicho daquele mercado que você vai fazer. Por exemplo, um aplicativo de transporte. Ah, beleza, já existe o Uber, já existe o 99, eu posso fazer um? Pode, desde que tenha um diferencial, desde que tenha um nicho do nicho, ou seja, pode ser numa região, no bairro, pode ser um público só criança. Então, você tem que buscar um diferencial daquilo que você está fazendo. Para quê? Para você ser ou incorporado, ou você chamar a atenção de um fundo de investimento que quer entrar naquele nicho, ou um investidor estratégico. Então, é isso que você tem que fazer. Agora, tem uma lógica que eu gosto muito de fazer analogia, tá, amor? Me perdão aqui, mas é porque eu falo fácil, no sentido de trazer exemplos simples para que todo mundo entenda. Eu não falo tecnês de venture capital, então eu falo coisas simples. E aí eu gosto muito de usar como exemplo para diferencial um castelo medieval. Os castelos medievais, aqueles que ficavam em pé, eram aqueles que tinham um fosso. A gente falando um fosso entre eles. Só que o fosso, ele de fato afastava os inimigos, que os caras tinham que passar aquele fosso. Muita gente achava que aquilo era para decoração, mas não. Só que o mais importante do fosso não era só afastar os inimigos. Qual era a estrutura e a logística que eu tinha que fazer para quem estava dentro do castelo? Muitas vezes a gente esquece, né? E isso é o chamado moat. Fosso significa moat. Qual é o seu moat? Quando você fala com um americano, principalmente com um investidor americano, ele fala assim, qual é o seu moat? Então, assim, com o moat qual é o seu diferencial? Né? Uhum. Então, qual é o seu diferencial? Porque o diferencial não é só ter um fosso, é a estrutura e a logística e a organização interna para sobreviver 3 meses sem precisar sair de dentro do castelo. Claro. Para poder não enfrentar o inimigo lá fora. Então, assim, não é só fazer o fosso. Porque, eu tenho diferencial, eu tenho um modelo que ninguém tem. Não, cara, mas como é que você sustenta esse modelo? Não, como é que você faz? Você vai ter churn daqui a 3 meses. Peraí, não é assim. Então, assim, a história do moat, ela responde essa pergunta que você me fez. Então, não tem problema nenhum você ter competidores, desde que você tenha diferencial. A gente passou no início do nosso papo, a gente falou um pouco sobre investimento anjo, em que momento que ele entra, se esse empreendedor tem que estar preparado ou não, bootstrap, qual é o faturamento que ele tem que ter. A gente tirou um pouquinho dessas dúvidas sobre a jornada e quais são os possíveis investimentos, e a gente acabou tirando algumas dúvidas básicas do empreendedor. Então a gente está caminhando pela jornada dele, e é esse empreendedor que agora já entendeu que é melhor ele focar no negócio dele, que é melhor ele ter um pouco de prova de mercado de que aquilo ali já funciona, ele decide, então, ir procurar o investidor. Ele fala, cara, eu vi a apresentação do Sebrae Startup Day, eu vi o Kepler me ensinando qual seria o momento certo para eu ir atrás de investimento, e agora eu quero ir.
aonde esse cara encontra investidores? Anota aí, pessoal, Amuripinho, arroba Amuripinho. É o seguinte, eu falo muito de que encontrar alguém, seja ele um investidor, Amuri, seja ele uma par para você, a sua cara metade, né? Eu gosto muito de fazer essas comparações. Então, como é que você encontra isso? Se relacionando, se aproximando. E não adianta você chegar para o Amuri e dizer assim, Amuri, vem casar comigo. Amuri, investe no meu projeto. Cara, isso é um processo, isso é um relacionamento. Então o Amuri tem que conhecer quem é você, porque a gente olha muito a história de quem é o empreendedor, se ele consegue entregar aquilo que ele está dizendo, qual é o teu time. Ele gosta de conhecer algo a mais do que além dos seus números, principalmente nesse estágio inicial. Então, a dica que eu deixo para todo mundo é em relação à moeda mais valiosa que existe hoje em dia, que é a atenção. Atrai a atenção do investidor que você vai conseguir os investimentos. Vou te dar um exemplo prático, outro. Teve um cara que ficou o tempo, tudo que eu escrevia, Amor, ele comentava. Qualquer rede social que eu ia, ele comentava. Eu digo, terminou que ele me chamou a atenção. Eu fui lá, cliquei nele, vi que ele tinha um negócio, eu fui olhar o negócio dele, me interessou o negócio dele. Olha ele só. não me ofereceu. Terminei que eu chamei ele para conversar. Ou seja, atraiu a minha atenção através de uma estratégia básica. Comentar, comentou, curtiu, sei lá o que ele fez, compartilhou, que chamou a minha atenção. Então, assim, se torne amigo, entre aspas, antes de pedir qualquer coisa para quem quer que seja. Perfeito. E o investidor é assim também. Né? Envolva, faça um relacionamento, procure pessoas que te indiquem, mas quando isso acontecer, esteja pronto para responder perguntas objetivas, pontuais. Não queira dizer, olha, meu negócio é incrível, olha, vou mudar o mundo, vou virar unicórnio. Isso não cola mais, entende? Porque todo mundo quer a mesma coisa. Agora, se você disser, João, sabe aquele problema? Eu resolvo assim. Se te interessar, bora conversar. Pronto. Eu acho que é assim que você faz também. Você não dá valor para o cara que te envolve, Amuri? Que te chama a sua atenção? Total. Inclusive, eu passei por uma experiência muito parecida com a sua. Eu recebia mensagens desse empreendedor no meu Instagram, mas não só pedindo alguma ajuda, etc., mas justamente como você falou, comentando meus posts. Ele ia lá no direct, lá do Instagram, e ele mandava mensagens para melhorar o meu conteúdo. Então, ele falava, cara, e se você fizer tal coisa? Né? E se você fizesse uma live com isso? Amor, esse conteúdo foi muito bom, por que você não grava um episódio? E eu comecei a ver que ele estava colaborando comigo. Cara, passou 2 semanas, ele era uma espécie de olheiro do conteúdo que eu fazia. Ou seja, ele virou um mentor. Era um empreendedor que estava me ajudando com a visão do empreendedor, falando, Amor, esse conteúdo eu achei que você podia ir por esse lado, por esse lado. Acabou que a gente ficou muito próximo. Ele ainda não pediu investimento, mas todo mês ele me manda o reporte dele. Eu não tenho dúvidas de que na hora que ele for captar e ele estiver performando, ele é um cara que eu vou chamar para conversar. E aí eu vou colocar uma dica... E ele já te escolheu, Amor, ele já te escolheu, percebe o que a gente falou lá atrás? Ele já te escolheu como um investidor dele. Resta saber encontrar o momento exato, né? E aí eu quero dar uma dica prática, pessoal, para todo mundo que está assistindo a gente. Tem um livro chamado Como Conquistar Amigos, Como Conquistar Pessoas e Fazer Amigos, How to Win Friends, Influence People, do Dale Carnegie. Ele é o pai dos livros de autoajuda, mas ele ensina como que o cérebro humano reage a essa questão da empatia, como é que você conquista as pessoas através da persuasão, através de elementos que se conectam com elas. Gente, é livro de cabeceira, você tem que ler, porque quem entende a arte de conquistar pessoas vai fazer exatamente esse exemplo que o Kepler deu, isso gera empatia, e aí a nossa disponibilidade em querer entender mais sobre você vai ser natural. Amor, engraçado, né? Que esse livro tem quase 100 anos, né, cara? Engraçado, Exato. Ele continua atual, né? Ele continua atual. E aí a gente está nos últimos... a gente falou sobre tanta coisa aqui, essa live poderia ficar umas 5 horas aqui, a gente ia ter assunto para falar. A gente chegando nos nossos últimos 10 minutos, eu quero tomar a direção do assunto dessa live. A gente está passando por um momento muito diferente. A gente está passando por uma fase que ninguém esperava e todo mundo já sabe disso. A gente não precisa nem rediscutir a crise. Ela já existe. A pergunta que eu queria fazer para você, e ela não é uma resposta técnica, ela é quase uma resposta de um João Kepler que está observando o mundo. O escalável rápido morreu? Aquela comparação entre unicórnio e camelo?
Como é que o investidor, seja ele anjo, seja ele seed, como é que você está enxergando esse momento agora? E aí, na sequência da sua fala, eu também vou dar minha opinião sobre como que eu estou enxergando esse momento agora para as startups e para o empreendedorismo. Bom, eu não adianta, não precisa a gente ficar falando o que já aconteceu, a gente já está passando pela fase da adaptabilidade, já estamos nessa fase, né? Então, a gente já está adaptado a tudo que está acontecendo, tanto é que a gente está aqui no evento online. Amor, em relação à escalabilidade, a escalável, a expansão, a exponenciar, eu quero dizer para vocês, tenha pressa sem ser apressado. Essa é a regra do jogo daqui para frente. Você tem que continuar pensando em crescer, mas você não pode ser mais apressado. Tem muito empreendedor apressado, e apressado atropela, né? O que está acontecendo hoje? Por exemplo, nós da Bossa Nova não investimos em nada, Muri, que resolveu o problema de Covid, por exemplo. Legal. Por quê? Porque a gente continua olhando para o prazo de 5 anos, 4 anos, para médio e longo prazo, para 10 anos. Então, eu digo isso para todos os empreendedores, você precisa continuar o teu rumo, continuar o que você está fazendo, entendendo e humanizando a situação, se adaptando e humanizando, adaptando a sua empresa, adaptando o seu negócio. A vantagem para nós, todos eles que estão nos assistindo aqui, é que a gente já trabalha no modelo da nova economia, a gente já trabalha no digital, a gente já trabalha em condição de certeza, a gente já trabalhava muitas vezes em home office, já usava o digital como base para tudo. Então, assim, a gente já tem uma vantagem competitiva em relação a todo o resto do mercado. A gente é a solução para os problemas. Só que o mercado está se organizando. O que vai acontecer? A gente vai ter um segundo semestre complexo, mas acredite, aquele que chegar na ponta vai ter um 2021 sensacional. Então, a gente vai colher muitos frutos em 2021. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não pare de trabalhar, não destrua a sua empresa no sentido de desmontar, né, de desmonte. Você vai precisar daquele colaborador lá na frente. Se tiver que dar uma pausa, tente dar uma pausa para voltar para o break-even, mas continue operando e deixe todo mundo bem, porque você vai precisar disso de novo para poder fazer um grande trabalho com eles no segundo semestre em diante. Então, as coisas estão se encaixando, as oportunidades estão aparecendo para quem está entendendo que existe uma margem do outro lado do rio, para quem está entendendo que é preciso continuar tendo pressa, mas sem ser apressado. E, principalmente, você falou numa coisa que eu gosto muito, a história do camelo e do unicórnio, né? Eu coloco 2 outros fatores dentro, 2 outros insetos, animais dentro desse processo. Um deles é a barata, que é que você é aquela bicha persistente, que você joga a chinela, a bicha não morre, que somos nós empreendedores, e vai ressurgir das cinzas, né? Então tem cara que perdeu tudo e agora tem que virar barata para recuperar, né? E sai cambaleando e vai. E tem um cara que ele precisa efetivamente se transformar em cabra da montanha, que é subir uma montanha de 90 graus para lamber o sal lá em cima. Ele vai ter que se adaptar ao seu corpo, à sua estrutura, ao seu casco, para subir uma montanha. Então, não é nem lento como o camelo. É subir uma montanha impossível de subir, e vai ter que subir para lamber o sal lá em cima. Então, assim, antes de pensar em ser unicórnio, mais do que nunca, a história do unicórnio está mais longe, até para as empresas que estavam pensando em IPO, até para as empresas que estavam em busca de ser unicórnio, elas estão repensando a sua estrutura e o seu modelo. É assim que eu penso, não sei se você pensa igual. Eu concordo total com você, e a pergunta que eu queria fazer, até para a gente começar a pensar já no encerramento aqui da nossa live, é a seguinte: estamos de frente para esse momento, a gente entende que existe uma nova fase desse escalável, dessa busca por consciência de gestão, de receita, para um cara que não pode se esconder perante a crise. Eu tenho falado muito isso, né? Não é hora de se esconder, é hora justamente de você encarar a crise, porque a forma como você encara ela vai mostrar e vai falar muito mais sobre você do que o seu resultado durante a crise, né? A forma como você atacou ela vai falar muito mais. Para todos esses empreendedores que estão aqui escutando a gente, e aí eu queria que você fizesse as suas palavras finais, o nosso encerramento, que a gente está nos últimos 5 minutos aqui. O que a gente espera desse novo empreendedor? O que a gente gostaria de começar a analisar a partir de agora? Muita gente está assistindo a gente, entendeu toda essa jornada de seleção, entendeu os momentos do investimento anjo, entendeu o que a gente está procurando nesse cara, e agora, frente a esse novo desafio, temos empreendedores que muitos deles estão começando agora, Kepler. Tem gente que realmente está com coragem, é isso que a gente espera, né? Para começar a empreender agora, nessa fase.
Eu queria que você encerrasse com as suas palavras e mostrasse para a gente o que você espera desses empreendedores a partir de agora, tanto na Bolsa como no Investimento Anjo, e a sua mensagem final para todo mundo que assistiu a gente, acompanhou essa baita dessa aula aqui sobre investimento anjo, sobre venture capital, sobre o universo das startups. Maravilha, Muri. Primeiro eu quero te agradecer, né, esse tempo e esse bate-bola. É sempre quando a gente se encontra, sai um caminhão de coisa, de energia, de informações, de sinergia, na verdade. Né? E também o Sebrae, em nome da Maria Auxiliadora, queria agradecer a todos vocês. E você, empreendedor, eu queria te dizer que nesse momento você precisa se autoconhecer. É preciso ter um autoconhecimento. Procure essa palavra, autoconhecimento. Autorresponsabilidade. Isso não é bullshitagem de coach. É importantíssimo você saber as suas limitações, as suas crenças, seus limites, seus desafios. É importante você tentar quebrar essas coisas, essas barreiras, que muitas vezes parecem até intransponíveis, mas elas são mentais, para você conseguir desenvolver negócios. Existem competências importantíssimas e habilidades que você precisa ter a partir de agora. Imagina o Batman, tem vários compartimentos. Então você precisa colocar habilidades naqueles compartimentos ali. E quem me ensinou isso foi meu filho Davi. Disse, pai, vamos ampliar meu cinto de habilidades. Exatamente, é uma verdade. Nós precisamos ampliar o cinto de habilidades. E principalmente é uma questão de comportamento e de mentalidade. Então, procure desenvolver habilidades pessoais e sociais. Né, habilidades pessoais em relação a você mesmo, o seu autoconhecimento, e sociais de relacionamento com o próximo e com o público, e principalmente habilidade empreendedora, que aí vem a palavra final, que é resiliência e antifragilidade, para poder conseguir chegar, para poder conseguir vencer. E a frase final, que é a frase que eu mais gosto na vida, é que só a prática é capaz de mostrar como tudo funciona. Né? Você pode ler 50 livros, mas se você não põe em prática, primeiro que pequenas pílulas daquilo que você ouviu e começar a colocar em prática devagarzinho, você não chega a nada. Então, amor, era isso. Quero agradecer de coração você e todo o time do Sebrae e todo mundo que está assistindo. Kepler, muito obrigado. Obrigado por ter dedicado seu tempo aqui para a gente. Obrigado por sempre estar disponível para o Sebrae. Eu também tenho um grande prazer de poder estar ajudando e participando aqui desses painéis. Você está assistindo o Sebrae Startup Day. Tudo isso aqui vai estar disponível para você gratuitamente. Se você começou agora a acompanhar a gente, fica ligado aí na página do Sebrae, nos posts da rede. Tem muito conteúdo ainda por vir. Se você está acompanhando a gente desde o início da jornada, compartilha, marca o Kepler, marca o Sebrae, me marca. Esse conteúdo foi feito justamente para vocês. Muito obrigado, Kepler. Muito obrigado ao Sebrae. Estamos aqui no Startup Day e agora a gente espera vocês na próxima palestra, no próximo talk. Tchau, tchau. Opa, tá chegando aí, meio-dia, a fome começa a bater, mas vocês sabem, né? Em época de quarentena a gente come na frente do computador, então não tem desculpa não. A gente tem 2 programações para você que quer continuar acompanhando o dia com a gente. A primeira programação acontece no palco de ecossistemas. Ela é um painel de discussão onde você que quer continuar acompanhando mais conteúdo e etc, está convidado a participar. Agora, se você quer uma programação um pouquinho diferente para mudar e sair da rotina, a gente vai começar agora, meio-dia, no palco principal, o nosso Demo Day Like a Boss. O que é o Demo Day Like a Boss? O desafio Like a Boss, ele já acontece há 4 anos. Ele é uma das maiores competições de pitch do Brasil, organizado pelo Sebrae. A gente faz diversas seletivas que ocorrem em todo o Brasil e a gente chegou agora nas 10 melhores startups do país. Essas 10 startups de várias regiões brasileiras, de todas as regiões brasileiras, na verdade, a gente tem representantes das 5 regiões. Então a gente tem 10 startups que vão apresentar os seus pitches para investidores e esses investidores vão avaliar e nos dizer qual é a melhor startup do ano. Essa startup, no finalzinho do dia, a gente vai anunciar quem é a vencedora. Então fica o convite para acompanhar agora ou o palco de ecossistemas ou o palco principal. E depois, por volta das 16h45, mais ou menos, volta comigo no palco principal para a gente acompanhar e saber quem é a grande vencedora do Demo Day Like a Boss. Vem com a gente, vamos lá, não pode parar no almoço não.